UFOs, ilusão ou realidade? Prefácio. Não se pode negar, à luz dos fatos, a existência de objetos voadores não identificados, se eles são tripulados ou não, se procedem de outros planetas, se não passam de fenômenos atmosféricos ou psíquicos e paranormais. Somente a ciência poderá responder. Oficialmente, nenhum país se preocupa em pesquisar o fenômeno a nível governamental, embora haja informes de que organismos de contra-espionagem mantêm setores especializados sobre o assunto. Ao que tudo indica, as nações concluíram que os OVNIs não representam qualquer ameaça para os seus estados. Na atualidade, a pesquisa vem sendo desenvolvida por organismos particulares, alguns altamente qualificados, como a MUNUFO, NICAP, APRO e CUFOS nos Estados Unidos, além de outros de renome na Inglaterra, França e Áustria, constituído por cientistas de elevado nível. Os críticos encontram o campo fácil em virtude da imensa quantidade de relatos fraudulentos, além do surgimento de uma tendência mística que leva alguns grupos a adotarem posição religiosa perante os OVNIs. De uma forma geral, as narrativas de viagens a bordo de discos voadores, bem como os contatos telepáticos, não têm resistido a uma investigação minuciosa. Igualmente, inúmeras aparições foram perfeitamente explicadas. Contudo, alguns casos permanecem inexplicados, quando as testemunhas foram identificadas como pessoas de grande prestígio na ciência, que teriam tido menos problemas se ficassem caladas. Além disso, há fotografias consideradas autênticas pelas autoridades, realizadas por pessoas que nada teriam a ganhar com uma fraude. Restos de material supostamente deixado por os OVNIs foram examinados em laboratórios de prestígio, constatando que se tratava de metais elaborados com tecnologia desconhecida na face da Terra. Certamente, ainda há muito o que explicar. Este livro reúne as conclusões dos mais famosos investigadores de OVNIs, documentando detalhadamente algumas aparições ocorridas no Brasil e no exterior, notadamente na Espanha, onde ocorreu o caso mais surpreendente. Porque preferimos utilizar a mesma linguagem dos pesquisadores, no intuito de evitar qualquer outra interpretação de suas palavras. O leitor perceberá que os OVNIs são também chamados de UFOs, United Flying Objects, e VEDs, veículos extraterrestres dirigidos. Uma visão geral. Pela denominação geral de objetos não identificados, designamos todos os fenômenos celestes que fogem a qualquer das categorias conhecidas, naturais ou artificiais, a saber, meteoros, corpos celestes, aeronaves, reflexos e, mais recentemente, foguetes e satélites. O número desses fenômenos não identificados é maior do que pode supor o leigo, embora muitos deles possam reduzir-se a um dos fenômenos conhecidos, tendo sido meramente confundido com este. Existem casos, como se vê pelas estatísticas publicadas adiante, que resistem a qualquer explicação. Numa categoria à parte ficam os fenômenos de tipo subjetivo, tais como alucinações, embora devamos ter cuidado para não abusar do emprego do termo alucinação, pois este, em sua acepção médica, define um estado psicopatológico muito pouco frequente. Maior cuidado ainda se deve ter com a expressão alucinação coletiva. Esta e outras semelhantes costumam ser usadas à torta e à direita por pessoas que ignoram a linguagem médica e os fenômenos de psicopatologia em geral. A testemunha costuma ser mais digna de fé do que muitos supõem. E quando o número de testemunhas é muito elevado, segundo o professor Herman Orbit, 70 mil pessoas já viram discos voadores. Devemos buscar a explicação numa realidade alheia a elas, e não em uma deformação de seus processos mentais. Entre as 70 mil testemunhas mencionadas pelo professor Orbit, por exemplo, o verdadeiro total é possivelmente muito maior. A percentagem de doentes mentais deve ser reduzidíssima, segundo todas as leis da probabilidade. Assim, temos que admitir que essas testemunhas viram alguma coisa. Mas o que? Pergunta. A ciência e os OVNIs. Aqui esbarramos na reticência típica dos setores eruditos da opinião. O cientista, o técnico, o investigador privado tem, de modo geral, espírito conservador. Desconfiam de tudo que é novo ou insólito, de tudo que se afasta do seu campo de conhecimento e experimentação. Muitos sábios vivem sob o temor constante de cometer um deslize e zelam muito por seu prestígio pessoal, que afinal lhes é
absolutamente necessário na vida e nas relações profissionais. Para eles, é muito mais cômodo e seguro ater-se a normas pré-estabelecidas e julgar a realidade segundo essas normas. Por seu turno, o homem da ciência baseia seu procedimento na experimentação e nos resultados da mesma. Para quem emite uma hipótese sobre determinado fenômeno, precisa tê-lo estudado e analisado centenas de vezes no laboratório. Até agora, nenhum cientista pôde levar um disco voador para o laboratório a fim de pesá-lo, medi-lo e analisá-lo. Isso significa que os discos voadores não existem? Pergunta. Não confundamos efeito com causa. Significa unicamente que o cientista não pode submeter o fenômeno às normas de experimentação empírica, as quais, para ele, são as únicas válidas. Não bastante, de algum tempo para cá, dispomos de um método para estudar mais cientificamente o problema e, portanto, nada hoje justifica a inibição de certos homens da ciência. Esse método é a ortotenia, cujas leis foram formuladas por Aimé Michel, aperfeiçoadas por Jacques Vallée. Consiste em eliminar o fator acaso e os fatores subjetivos mediante o traçado de linhas ortotêmicas ou de máxima curvatura terrestre retas na projeção Mercator, que passa por 3 ou mais pontos do local das observações. Pode-se acrescentar a este método o estudo estatístico do fenômeno, como fez o Dr. Jacques Vallée com 200 casos de aterrissagem da onda francesa de 1954, por exemplo, transferindo os dados a cartões perfurados para a programação em máquina IBM. Vallée, Bester, Ballister, Olmos aplicaram este método a 100 casos, tipo 1, aterrissagens na Península Ibérica, com resultado que confirma anteriores. Uma das fotos mais famosas de um objeto voador não identificado, Palomar Gardens, Califórnia, 13/12/1952. Em busca de uma nova terminologia. Outro fator que não contribuiu para o prestígio da questão entre os setores científicos, embora devamos reconhecer que nem todos os homens de ciência se inibam, é o nome popular que se deu ao fenômeno. Esse nome fez fortuna: platilhos volantes em espanhol, salcoups volantes em francês, disco voadores em português, flying saucers em inglês, fliegende Untersassen ou Scheiben em alemão, disque volante em italiano, Laiechete Taruke em russo, etc. Trata-se de uma denominação que passou para todas as línguas do planeta, um nome que pretende descrever, mediante uma comparação popular, a forma geral dos objetos não identificados. Esse nome foi criado pelo piloto civil norte-americano Kenneth Arnold, que, voando na terça-feira, 24 de junho de 1947, às 2 horas da tarde, em seu pequeno avião particular de Charles A. Yakima, no estado de Washington, avistou, quando se achava a 2.800 metros de altitude, em céu claro e límpido, uma sucessão de luzes intensa ao norte do Monte Rainier. Olhando com atenção, divisou uma fila de 9 objetos brilhantes, aparentemente metálicos, que sobrevoavam muito alto, por acima dos picos nevados. Tinha forma de disco e pareciam unidos entre si por um veículo invisível, pois a cada 2 ou 3 segundos oscilavam ligeiramente e mudavam de rumo simultaneamente. Particularidade observava mais tarde em muitos casos semelhantes. Arnold calculou a velocidade à distância. Os objetos encontravam-se a uns 40 km e voavam a velocidade de quase 2.400 km por hora. Pareciam enormes e Arnold atribuiu-lhes um tamanho aproximadamente de um trimotor C-54. Observou sua forma discoide e, ao descrevê-los depois, disse que parecia 2 pires unidos em sua parte côncava. A observação durou cerca de 3 minutos, mas já em 1878 uma testemunha tinha empregado a palavra pires. Esta observação inaugura aquela que poderia chamar de período contemporâneo dos OVNIs, período este que ainda não terminou. Procurando uma nova terminologia, o investigador particular francês Jacques Vallée
propôs o nome de fenômeno de Arnold. Major Donald Kaihui já havia observado em 1954. Se ele, Arnold, os tivesse chamado de discos voadores ou simplesmente objetos desconhecidos, toda a questão poderia ter sido diferente, mas desde o início o nome de Pires constituiu um obstáculo a qualquer investigação séria. Quanto a nós, propusemos a sigla VED, Veículo Extraterrestre Dirigido, VED. Embora nada tenhamos contra a denominação de Pires voadores, as naves extraterrestres que nos visitam têm, efetivamente, a forma de um prato ou de dois pratos unidos pela parte côncava. Não se pode negar, tem forma de pratos ou pires. E receberam essa denominação popular e simpática que não deixa de ser acertada. Se propusermos a sigla VED para qualificar tais naves, é que o conceito abstrato indeterminado de prato que voa não parece suficientemente sério a quem os estuda e conhece sua verdadeira essência. Sabemos que eles são dirigidos de maneira inteligente. Não podemos dizer que, em todos os casos, estivessem tripulados. Aventuramos apenas a afirmar que são dirigidos, embora consta que, em muitos casos, como que passaremos a narrar, são tripulados. Temos o dever de fazer certas afirmações, não queremos dar apenas notícias. Temos o dever de informar e de comprometer nossa opinião. Trata-se de veículos efetivamente extraterrestres e dirigidos. Assim o afirmamos e pretendemos demonstrá-los. Apesar de tudo, parece-nos perfeitamente adequado que quem assim o desejar continue chamando-o de Pires voadores. Convidamos, pois, todos os estudiosos a colaborar conosco na investigação desapaixonada daquela que é, sem dúvida, o maior enigma com que se defronta hoje a humanidade. Nesse estudo devemos proceder segundo um método rigoroso, sem apriorismos nem preconceitos. Não existe pergunta mais ingênua que: você acredita em discos voadores? Pergunta. Seria o mesmo que perguntar: você acredita no átomo? Pergunta. Neste terreno, ou se está informado ou não está. Unicamente se estuda, comprovando-se quando possível. Emite-se hipóteses e elaboram-se teorias, sem qualquer preconceito a favor ou contra. Trataremos de levar adiante um trabalho em cuja primeira parte procuraremos ambientar o leitor com um tema geral, dando-lhe a conhecer a opinião e referência em cuja primeira parte procuraremos ambientar o leitor com um tema geral, dando-lhe a conhecer a opinião e referência de eminentes investigadores e, numa segunda parte, analisando o caso da observação de São José de Valdares, em Madrid, que é o verdadeiro protagonista desse livro. Muitas hipóteses foram formuladas para explicar a origem dos fenômenos observados. Aquele que explica o maior número de aspectos da questão é a hipótese interplanetária, ou ETH, extraterrestrial hipóteses, do malogrado J.E. MacDonald. Sem esquecer que a tecnologia terrestre não tem condições de construir máquinas dotadas de meios de propulsão capazes de efetuar acelerações vertiginosas, desvio de rumo em aparente ângulo reto e outras manobras que os homens foram vistos a fazer. E sem esquecer tampouco que não ocorreria a nenhum país da Terra experimentar seus protótipos sobre uma nação potencialmente inimiga. Nem continuaria a fabricar foguetes de tipo convencional numa corrida espacial que custa milhões de dólares ou de rublos. Outra hipótese, também muito aventada, é a do espelhismo, cujo mentor é o professor Donald W. Menzel, renomado astrofísico e diretor dos observatórios da Universidade de Harvard. Em seu livro Flying Saucer, de 1952, Menzel explica os pires como reflexo e principalmente como fenômeno de refração produzido por camadas inferiores da temperatura, nas quais podem produzir-se reflexos e deslocar-se a grande velocidade. Com efeito, esta teoria explicava uma pequena parte das observações, mas quando o Art Technical Intelligence Center entregou a Menzel seus melhores informes, entre os quais os 51 que Albert M. Schopp, do escritório de informação da USAF,
enviou a Keiru a 25 de fevereiro de 1953 e que até então tinha sido mantido sob o rótulo de Top Secret. Ele preferiu calar-se, incapaz de explicá-lo segundo sua teoria. Como diz Michel, o método de Menzel consiste em escolher meia dúzia de casos explicáveis e explicá-los. Todas as tentativas de explicação, portanto, são insuficientes, levam em conta somente um dos aspectos do fenômeno, ou servem unicamente para explicar alguns casos isolados. Como disse o capitão Rupt, já falecido, que foi chefe do projeto Blue, quando um radar em terra capta um OVNI, quando os operadores do radar observam visualmente, quando se envia um caça para interceptá-lo, quando o piloto também o vê e estabelece contato com ele com o radar de bordo, e o objeto se distancia com uma espécie de descaso, sim, é possível que a Terra esteja sendo visitada por veículos interplanetários. Ruptil e o pessoal sob ordens percorreram cerca de 800 mil quilômetros no decorrer de suas investigações. Comprovaram centenas de informes e analisaram milhares de outros para chegar a esta surpreendente conclusão. Aspectos técnicos do problema. A célebre observação de Kenneth Arnold data de junho de 1947. No dia 30 de dezembro do mesmo ano, James Forrestal, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, que preconizou a construção de um satélite artificial, assinou o decreto que criava uma comissão destinada a estudar o problema dos OVNIs. Comissão esta que levou a sigla ATIC e recebeu um nome muito significativo de Project Sign. 8 dias depois, a 7 de janeiro de 1948, ocorreu o célebre incidente Mantell, que vitimou a este aviador quando o mesmo perseguia um objeto metálico de proporções gigantescas. Segundo suas próprias palavras pelo rádio, pilotando um caça F-51 a hélice sobre a base aérea de Goldman, não muito longe de Fort Knox, no estado de Kentucky. Já antes, porém, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, os pilotos aliados e o eixo observavam estranhos fenômenos luminosos que eles descreviam como bolas de fogo, aos quais a informação dedicava-se a perseguir os aviões da frente europeia, ao Alsácia Lorena e Palatina do Bávaro, onde operavam a 15ª Esquadrilha de Caças Noturno, com base em Dijon e no Extremo Oriente. Talvez essas observações assinalem o prelúdio da sistemática exploração do nosso planeta que ocorre de lá para cá. As bolas de fogo podiam proceder de uma base remota e ser dirigidas à distância. Para maior clareza, chamaremos de olhos telecaptores. Em 1947, parece ter tido início o reconhecimento a cargo de pequenas naves de exploração, de discos propriamente ditos, talvez tripulados. Em junho de 1948, poucos dias depois do famoso incidente do DC-3 tripulado por Chiles e Whitder, no qual o avião esteve a ponto de colidir com um OVNI fusiforme que emitiu um brilho azul através de 2 fileiras de janelas, o projeto SING enviou o relatório definitivo ao Pentágono. Esse relatório chegava à conclusão de que os OVNIs eram veículos interplanetários. Tendo em vista o grande número de incidentes observados, não admitiam explicação normal. O general Vandenberg, porém, que era na ocasião o chefe do Estado-Maior, refutou o relatório bruscamente. Durante incursões sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os pilotos aliados afirmaram que estranhas bolas de fogo seguiam seus aviões. Foto de 1944. O projeto SING foi dissolvido e sob suas cinzas criou-se o projeto Grundig. Nome também significativo, pois Grundig significa rancor. Significa rancor, ojeriza, cuja missão era precisamente demonstrar que os OVNIs não existiam. No dia 27 de dezembro de 1949, esse segundo projeto foi oficialmente dissolvido, deixando para trás um relatório de 600 páginas. O projeto Grundig
morreu sem poder explicar satisfatoriamente uns 23% das observações, sobre os quais o citado relatório fazia a seguinte observação ingênua: restam uns 23% de observações que não podemos explicar, mas que, contudo, devem ter explicação, pois não acreditamos em discos voadores. Mereciam parabéns os técnicos do projeto Gruge por declaração tão científica, entre aspas. Técnicos entre os quais encontrava o Dr. Jan Allen Hynek, eminente astrofísica da Northwestern University, contratado pela ATSI para que eliminasse todos os informes que pudessem referir-se a corpos astronômicos. Os discos ou pires voadores pareciam oficialmente enterrados, até que o general Gabel ordenou ao capitão Ed Hupte que ressuscitasse o projeto Grudig devido ao novo incidente ocorrido a 10 de setembro de 1951 em Fort Monmouth, estado de Nova Jersey, quando os operadores de radar captaram a passagem de um disco mais rápido que um avião e a jato no momento em que ali se encontravam importantes visitantes. Em março de 1952, o escritório do Hupte converteu-se num órgão autônomo e mudou de nome, passando a chamar-se Projeto Blue Book, Livro Azul. Observações transmitidas ao ATIC. De 1947 até 1952, o ATIC recebeu 4.400 informes de observações. De junho de 1947 a fim de 1948, foram recebidos cerca de 50 informes por mês. Em 1949, 1950 e 1951, o número de informes caiu sensivelmente de 50 para 10 por mês. No decorrer de 1952, esse número cresceu enormemente, admitindo-se um total de 1.600 a 1.700 informes, uma média mensal de 100 a 150. O número tornou a cair em 1953, mas a média mensal continuou sendo nitidamente superior a 20 informes. Em 1954, foram registrados 450 informes, ou seja, uma média mensal de 30 a 40 informes. O primeiro semestre de 1955 contou com 189 informes, ou uma média mensal de 30. Aqui terminam os dados recolhidos por Raft, reproduzidos por Michel Cargos em Les Apparitions de Martins, página 33, Fayard de Paris, 1963. Segundo outras fontes, o número de informes analisados na década de 1947 e 1957 totalizou 5.700. Dos 4.400 informes recolhidos pela Aerospace Technical Intelligence Center até os fins de 1952, 1.593 foi cuidadosamente analisados. O trabalho de análise era rigorosíssimo e estava a cargo de técnicos notórios por seu ceticismo, tendo sido empregadas calculadoras eletrônicas e dispositivos de assessores científicos de grande valor, secretamente contratados pela ATIC. O resultado definitivo da análise efetuada pelo ATIC pode ser desmembrado como segue: globos 18,51%, aviões 11,76%, corpos celestes 14,20%, diversos 4,20%, fraudes 1,66%, insuficientes 22,72%, não identificados 26,94%. A procedência dos informes era pilotos e tripulações aéreas 17,1%, científicas e engenheiros 5,7%, operadores de torre de controle 1%, operadores de radar 12,5%, observadores civis e militares 63,7%. Observa-se a qualidade técnica destas testemunhas, todas elas pessoas habituadas a escrutar o céu e capazes de identificar instantaneamente, especialmente no caso dos pilotos militares e civis, qualquer tipo de aparelho que avistassem. Que isso sirva de lição para os que afirmam que somente pessoas irresponsáveis veem discos voadores. Os 26,94% dos casos não identificados totalizam um número bastante respeitável, de 429 casos. Número este que, segundo o próprio Hupte, talvez deve ser multiplicado por 100, uma vez que só foram recebidos uns 10% das observações feitas no território dos Estados Unidos desde junho de 1947 a fim de 1952. Posteriormente, embora o projeto Blue Book fosse dissolvido, Hupte faleceu em 1962. A questão continua a ser estudada atentamente no seio da USAF, a Força Aérea Americana, apesar dos resultados tranquilizadores divulgados pelo Pentágono. Segundo fontes fidedignas, a aviação norte-americana já investiu mais de $200 milhões no estudo dos UFOs, ou seja,
No estudo de algo que não existe, se dermos crédito à Força Aérea se dermos crédito à própria Força Aérea, o que acontece, o que é natural, afinal de contas, é que sobre a questão pesa o mais rigoroso segredo militar e todos os informes sobre o uso são previamente censurados. Quer dizer, a questão é considerada top secret. Repetimos, é natural que seja assim. Em outros motivos, nenhuma potência gostaria de reconhecer publicamente que existem máquinas muito mais aperfeiçoadas que os seus reatores mais modernos e velozes. Máquinas que estão para o avião como o avião está para os balões. Máquinas, em suma, que não são deste mundo. Uma vez que nenhum país da Terra é ainda capaz de construí-las. Como disse muito bem o professor James McDonald, referindo-se ao problema dos OVNIs, abre aspas, a hipótese extraterrestre é a menos insatisfatória de todas, fecha aspas. O professor McDonald era doutor em física e diretor do Instituto de Física Atmosférica da Universidade de Tucson, estado do Arizona, e cátedro da Faculdade de Meteorologia da mesma universidade. Foi ele, precisamente, quem pôs o dedo na ferida numa comunicação apresentada à Assembleia Anual da Sociedade Americana de Diretores de Jornais, Washington, 22 de abril de 1967, na qual aponta o verdadeiro culpado da campanha de descrédito movida contra tudo que se refere aos OVNIs desde 1953. Com efeito, em janeiro daquele ano, reuniu-se durante 2 dias uma comissão de cientistas, presidida por H.P. Robertson, físico teórico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, para examinar uma seleção de observações de OVNIs cedida pelo projeto Blue Book da Força Aérea Americana. O número de informes era reduzidíssimo, apenas algumas dúzias, e o tempo dedicado ao seu estudo foi também muito breve. Ainda assim serviu para que Robertson e seus assessores determinassem: 1. Que não havia provas de qualquer ação hostil no caso dos fenômenos OVNIs. No caso de fenômenos OVNI. 2. Que não havia provas sobre a existência de aparelhos de uma potência estrangeira hostil em nenhum dos informes que lhe foram submetidos. 3. Que um programa educativo deveria ser iniciado a fim de informar o público quanto à natureza dos diversos fenômenos naturais vistos nos céus, meteoros, esteiras de vapor, halos, globos, etc., com o objetivo de eliminar a aura de mistério que, infelizmente, os objetos não identificados tinham adquirido. A estas 3 recomendações, fruto de exame superficial e precipitado de um fenômeno que os 5 investigadores jamais haviam estudado, acrescenta-se uma 4ª, feita a pedido específico dos representantes da CIA que assistiram às sessões finais da comissão. Os representantes da CIA eram Dr. W. Marshall Cradwell, Ralph L. Clark e Philip G. Strong, o militar mais graduado da Força Aérea Americana, que se achava presente era o brigadeiro Gerland, chefe da ATIC, e o Dr. J.A. Heineken eram membros associados à comissão. Essa 4ª recomendação, imposta pela CIA, exigia sistemático descrédito dos discos voadores. O objetivo desse descrédito, segundo consta no relatório de Robertson, consultado pelo professor McDonald e logo rigorosamente censurado pela CIA, consistia em reduzir o interesse público pelos discos. Que motivos levaria a CIA a fazer essa recomendação à Força Aérea, que logo tão fielmente a cumprir durante 14 anos, pergunta. Nada menos que isso, impedir que, no caso de agressão de uma potência hostil, leia-se União Soviética contra os Estados Unidos, os meios de informação militar, a rede de radares, etc., fossem obstruídos ou se ocupassem a observar discos voadores, deixando assim de detectar o verdadeiro agressor, já que os sábios da comissão Robertson não consideravam os discos hostis e a CIA achou que precisava eliminá-los a todo custo do cenário público em prol da defesa dos Estados Unidos. E assim, aquilo que sem dúvida é o maior problema científico dos nossos tempos, nas palavras do professor McDonald, foi relegado à categoria de patranha, criando-se uma psicose de ridículo que ainda pendura, mas que começa a dissipar-se graças ao trabalho de outros investigadores. Contudo, o desinteresse da CIA é apenas aparente. Na realidade, a CIA procede uma investigação particular e secretíssima do problema, como demonstram os seguintes fatos. A. Em muitos casos, como o do célebre pouso em Socorro, estado de Novo México, um agente da CIA foi o primeiro a chegar para investigar, antecipando-se a polícia e a aviação. B.
Muitas bases militares norte-americanas, como por exemplo as do norte do Canadá e de Thule, enviam um relatório rotineiro à Força Aérea Americana sempre que ocorre uma observação de OVNI, mas mandam outro mais detalhado à CIA, sendo que era do primeiro que se serviu o Major Hector Quintanilha. Porta-voz da aviação, para suas abalizadas explicações com base no planeta Vênus, globos, sondas, etc. C. O estranho fato de que a CIA se interessa exclusivamente por casos ocorridos à noite ou com céu claro. Certamente este fato se relaciona com a existência de satélites espiões do tipo Tiros, dotados de células fotoelétricas muito sensíveis, capazes de detectar a mais ínfima descontinuidade térmica na superfície terrestre. Quando os registros desses satélites assinalam a presença de um OVNI que cria uma descontinuidade térmica sobre o fundo terrestre, a CIA envia seus agentes para investigar no solo a cata de vestígios de aterrissagem, notícias sobre ocupantes, terra queimada, etc. Todos os satélites em órbita a 180 km de altitude não pode detectar. Não bastante, e a despeito dos denodados esforços do professor McDonald e do Major Kay Hall, diretor do NIP, National Investigation Committee of Aerial Phenomena, o véu de segredo continua intacto. Mas, graças ao trabalho de outro ilustre investigador particular, o francês Aimé Michel, temos hoje um instrumento que nos permite abordar o problema com um método rigorosamente científico, ou seja, a base da observação e da correlação dos dados objetivos. Um instante. A ortotenia. Esse método ao qual já aludimos é a ortotenia, do grego ortetenos, que significa estendido em linha reta. Estudando a onda de casos ocorrida na França no outono de 1954, durante a qual registraram-se centenas de observações, inclusive aterrissagens, Aimé Michel fez uma constatação surpreendente. Os locais de várias observações feitas num único dia situavam-se ao longo de uma linha reta, ou, mais propriamente, sobre uma linha de máxima curvatura terrestre. O que se chama em navegação de linha ortodrômica. Com isto ficava eliminado de imediato o fato de acaso em muitas das observações, assim como o fator canular, termo francês que corresponde à nossa burla ou fraude. Algumas das ortotenias descobertas por Michel tinham um comprimento extraordinário, como por exemplo o da linha Southampton, na Inglaterra, a pó de Ginoca, na Itália, que atravessava diagonalmente toda a França ao longo de diversas observações francesas. Além disso, Michel observou outro fato surpreendente: a formação de redes ortotênicas durante um dia, que se desfaz por volta da meia-noite, assinalando uma disposição distinta para o dia seguinte. De modo geral, as linhas ortotênicas formam figuras estelares, partindo como os raios de uma roda de um centro de dispersão, e era invariavelmente nesses centros que se tinha observado a presença do grande cilindro de nuvens, charuto ou nave-mãe. Para dar o nome certo às coisas, ao longo das linhas radiais registrava-se a presença de luzes, bolas de fogo, discos, aterrissagem e, às vezes, pequenas figuras humanoides junto ao penhasco ou ao nível do chão. Disse-ia estar em andamento uma vasta operação de exploração, realizada com as mais rigorosas normas de navegação imagináveis. O homem provavelmente utilizará a técnica semelhante quando tiver de explorar um dos nossos vizinhos do espaço, como o planeta Marte. UFOs, realidade, ilusão ou realidade. A linha Bavick, mas ainda estava por vir a descoberta mais importante de Michel. Entre mentes, a
Ribeira tinha aplicado a técnica de ortotania às observações espanholas da onda de ocorrências na Espanha na primavera de 1950, para o que registrou 52 observações rebuscando os jornais da época. Provavelmente, muitas outras deixaram de ser noticiadas, porque a Espanha teve um efeito sua onda, ou FLAP, em 1950, coincidido com a oposição de Marte, ou seja, dentro do ciclo de frequência bienal assinalado por Buelta, Michel, Vallée e outros. Ribeira pôde assim traçar uma carta ortotênica na Península Ibérica, na qual são agrupadas as observações de vários dias, porque, segundo os mais recentes estudos de Jacques Vallée, o dia de 24 horas, que é a única base para a formação de ortotenias, parecia existir linhas de natureza mais permanente, talvez grandes coordenadas de navegação ou linhas de referência importantes. Esta onda foi logo muito bem estudada por Carlos Orlando. Rede ortotécnica na Península Ibérica, segundo A. Ribeira. Aqui é um mapa do traçado que as naves que visitam a Terra fizeram na Península Ibérica, na Espanha. Observe que ela segue todo um cronograma. Então o investigador espanhol fez aí o mapa do traçado da exploração que os OVNIs fizeram na Península Ibérica, na Espanha. Foi então que Michel descobriu a linha Bavick, talvez o mais importante dessas coordenadas fixas. Bavick é uma palavra formada por Lex Mebane, com as letras iniciais de Bayona-Vic. Vejamos em que consiste. A 24 de setembro de 1954 registram-se 9 observações na França. Destas 9 observações, 6 encontram-se ao longo de um mesmo alinhamento, que ia de Bayona a Vic. Segundo Lex Mebane, investigador norte-americano, a probabilidade de que, dentre 9 pontos estabelecidos ao acaso numa superfície 6, se encontre ao longo da mesma reta, vá de 1 para 500 mil e de 1 para 40 milhões, o que exclui totalmente o acaso. Um ano depois, Jacques Berg comunicou a Michel outra observação, no mesmo dia 24 de setembro, que lhe passara despercebida. Esta observação tinha sido feita na Serra de Gardunha, em Portugal, prolongando a linha Bavick até a Península Ibérica. Esta interceptava matematicamente a observação de Gardunha, mas havia mais. Trabalhando com material adequado, Michel prolongou essa linha ortodrômica sobre todo o globo terrestre, tendo comprovado o seguinte: este grande círculo terrestre passava sucessivamente por Espanha e Portugal, pelos estados do sul do Brasil, Venezuela, Argentina, Nova Zelândia, Nova Guiné Oriental, Formosa e o continente euroasiático. Pois bem, desde os acontecimentos de 1954, outras ondas de observações tinham se sucedido, 5 das quais compreendidas dentro daquele grande círculo misterioso. Isto, porém, não era tudo. No dia 24 de agosto de 1962, registrou-se uma estranha observação de 3 objetos voadores de características insólitas no povoado de Vauriat, Puy-de-Dôme, França. O povoado era tão insignificante que Michel não o encontrava no mapa Michelin que vinha usando, até que um amigo teve a luminosa ideia de sugerir que ele o procurasse ao longo da Bavick, e com efeito lá estava o vilarejo, a linha Bavick. Passaram pelo centro da pequena estação ferroviária de Vauriat, onde tinham ocorrido as estranhas observações. UFOs, ilusão ou realidade? As observações espanholas. Estudando atentamente o setor espanhol da linha Bavick, Ribeira comprovou com surpresa que ela cruzava os locais das seguintes observações registradas em seus arquivos: Altos de Gaixu-Ziqueta em San Sebastián e Urium, 21 de 3 de 1950, os 2 grandes pontos brilhantes a grande altitude, aparentemente metálicos e a grande velocidade. Miranda de Ebro, OVNI avistado rumando na direção de Sierra de Tolono, no dia 22 de março de 1950. Aeródromo de
Vila Fria, Burgos, 29/3/1950, disco voador avistado pelos observadores da torre de comando, capitão Rui Gomes, chefe dos serviços meteorológicos, o sargento de transmissão e o oficial de telétipos. O disco, que provinha do sul-sudeste, virou para o leste ao chegar a vertical sobre a torre de comando e ia a 800 metros de altura, a uma velocidade de 1.800 km por hora, 3 vezes aquela alcançada pelos aviões de caça mais modernos da época. Segundo Michel, esta era uma manobra clássica ao longo da linha de interseção, assinalando mudança de rumo do objeto. A observação é extremamente importante, é extraordinariamente importante, dada a qualidade técnica das testemunhas. Observando-se um mapa ortotécnico, vê-se que Vila Fria é a origem de uma reta para o leste, que passa por Agalon e termina em Vic. A observação seguinte, interceptada pela Bavic, depois da de Gardunha, encontrada por Michel, encontra-se também em Portugal. Entroncamento no qual, fazendo jus ao nome, existe importante ramificação de linhas ortotêcnicas. Não bastante, soubesse depois que a observação de Gardunha era fraudulenta. A mais surpreendente constatação, porém, viria mais tarde. Nos arquivos de Ribeiro estava registrada também a mais antiga observação espanhola conhecida, datada nada menos que dia 2 de outubro de 1936, logo após o início da Guerra Civil Espanhola. Nesse dia, ia de automóvel de Burgos a Biarritz os senhores Valentim Williams, romancista e ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, já falecido, Fernandes de Arçabal e Ney O'Macley Keyes. O automóvel que os conduzia encontrava-se a cerca de 120 km de São Sebastião, na província de Guipúzcoa, percorrendo a grande velocidade uma reta junto a uma encosta do monte, quando de repente os passageiros avistaram que, no momento, o senhor William lhe pareceu um projétil localizado de aviões que corria pelo ar, partindo da montanha numa rápida trajetória e a uma surpreendente velocidade, à esquerda do carro e na direção norte. Abre aspas. Era como uma estrela de fumaça branca, disse mais tarde o novelista. Caía em direção à terra e logo se transformou numa chama alaranjada, sem produzir o menor ruído. Parei o motor do carro, mas não ouvi o ronco de qualquer avião. O silêncio era absoluto. Os arredores estavam totalmente desertos. Meu relógio marcava 4h18. Meus companheiros que tinham visto o fenômeno em segundos antes de mim disseram que a fumaça brilhava como uma intensa luz branca. Fecha aspas. Naquela mesma noite, em Biarritz, o Sr. Tom Dupre, da Embaixada Britânica em Hendaye, disse ter visto o mesmo fenômeno em São Sebastião, mas que a luz do objeto era verde. O Marquês da Casa Caldeirão também o viu como uma luz brilhante enquanto passeava em Biarritz. Feitas as devidas comprovações, verificamos que o carro que transportava as 3 testemunhas eram citadas. Verificamos que o carro que transportava as 3 testemunhas acima citadas seguia exatamente a linha Bavic. 25 anos antes, essa linha fosse descoberta por A.M. Michel. Quanto ao objeto avistado, na opinião de W.T. Wilkes, que registra um incidente em seu livro, talvez fosse uma espécie de Foo Fighters, como os que perseguiram os aviadores aliados sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Seja como for, trata-se da mais antiga observação assinalada até a data ao longo da misteriosa linha Bavic, sobre a qual ainda se há de escrever muito. Com efeito, a linha Bavic é quase a única coisa que Michel salvou de sua primitiva teoria das ortotêmias, que foi revista não somente pelo seu próprio criador, mas também por Vallée e outros. Uma constante que parece pendurar do ciclo bienal ou marciano, que situa as ondas de OVNIs por volta das datas de oposição ou distância mínima entre a Terra e Marte. Esse constante foi descoberto independentemente por Oscar Heilbrer, A. Michel e Eduardo Buelta, falecido a 3 de fevereiro de 1973. Rendemos aqui homenagem à sua memória. Observe o que ele está dizendo aqui, ó. Uma constante que parece pendurar
é a do ciclo bienal ou marciano, que situa as ondas de OVNIs por volta das datas de oposição ou distância mínima entre a Terra e Marte. Ele está dizendo que quanto mais a Marte está perto da Terra e Terra está perto de Marte, aparecem as ondas de aparição de OVNIs. Vale lembrar que o livro do Ramatiz, que o Ramatiz escreveu sobre a vida em Marte, a vida no planeta Marte e os discos voadores. E aqui o cara nunca leu o Ramatiz na vida dele. O espaço entre a Terra e Marte. Essa constante foi descoberta independentemente por Oscar Rey Brea, Aimé Michel e Eduardo Buelta, falecido em 3 de fevereiro de 1973. Rendemos aqui homenagem à sua memória. O espaço de que dispomos não nos permite alongar-se ou citar alguns casos mais importantes que figuram no dossiê dos objetos não identificados. Talvez muito em breve o grande encontro se realizará e conheceremos finalmente as inteligências que nos precederam. Por enquanto, por quantos anos ou séculos, pergunta, nos misteriosos caminhos do espaço do tempo. Notas. Aparecem os Marcianos, editora Pomare, Barcelona, 1967. Posteriormente, o professor MacDonald se suicidou, aparentemente por questões pessoais, o que se constitui uma pena irreparável para o estudo dos UFOs. Se suicidou, foi eliminado pela CIA. Disco fotografado pelo casal Trend em Mini-Valley, Aragon. Caso 1. Mini-Valley, Aragon, Estados Unidos, 11 de 5 de 1950. A senhorita Paul Trent, uma dona de casa do interior, estava servindo a ração dos coelhos por volta das 7h45 da tarde, quando viu no céu um objeto curioso. Abre aspas. O objeto vinha em nossa direção e parecia ligeiramente inclinado. Era muito brilhante, quase prateado, e não emitia ruído nem fumaça. Não ondulava nem girava, parecia apenas deslizar. Fecha aspas. Ela chamou o marido, que correu para apanhar a câmera e conseguiu tirar 2 fotografias antes que o objeto desaparecesse da distância. Na distância, o casal Trent esperou que todo o filme estivesse exposto antes de mandá-lo para a revelação. E mesmo depois disso, só mostraram os fatos a alguns amigos, receosos de algum problema com as autoridades. Finalmente, um jornalista local ouviu falar das fotografias e encontrou os negativos embaixo de um sofá, servindo de brinquedo às crianças. As fotos foram extensamente analisadas, sendo reavaliadas a cada vez que se introduzia uma nova técnica de análise. Os sexos questionam o relato de Trent sobre a maneira como as fotos foram tiradas, mas as explicações dadas pelo casal explicam razoavelmente qualquer discrepância. A possibilidade de trucagem foi eliminada pelo fato de que seria necessário equipamento caro, além de considerável perícia. Aí até mesmo o Comitê Condon descartou essa possibilidade. Uma análise feita recentemente pela Ground Source Watch, usando processamento de contornos, cores e processos de definição de imagem por computador, leva à conclusão de que Trent realmente fotografaram um objeto verdadeiro de 20 a 30 metros de diâmetro, voando a grande distância. O próprio Comitê Condon admitiu que, abre aspas, este é um dos poucos informes sobre UFOs nas quais todos os fatores investigados, geométrico, psicológico e físico, parecem coerentes com a afirmativa de que um objeto voador extraordinário, prateado, metálico, em forma de disco, com um diâmetro de dezenas de metros, evidentemente artificial, foi visto voando por 2 testemunhas. Fecha aspas. Caso 2, Naumburg, Bélgica. OVNI fotografado por M. Muldermans em Naumburg, Bélgica, 5 de 6 de 1955.
M. Mudelmans, carteiro, dirigia às 7h30 da manhã, quando notou um curioso objeto que voava rápida, mas silenciosamente. Viu desacelerar e, dada a sua baixa altitude, ele pensou que o objeto ia aterrissar. Parou e saiu do carro para poder ver melhor. Pôde então verificar que o objeto tinha a forma de disco, de cor verde escura. A luz do sol era refletida por uma cúpula na parte superior, e na parte inferior ele pôde distinguir o que lhe pareceram esferas de aterrissagem. Sendo fotógrafo, ele trazia sua câmera e tirou 3 fotografias. Na primeira, o objeto estava imóvel. Na segunda, tinha baixado um pouco, emitido uma leve esteira de vapor e subindo de volta em meio ao vapor. Na terceira, distanciava-se a grande velocidade, deixando partículas luminosas atrás de si, subindo a uma velocidade que Mudelmans calculou em cerca de 500 km por hora. A observação durou ao todo cerca de 1 minuto e meio e foi positivamente confirmado por outras testemunhas. Um especialista em meteorologia disse que a esteira de vapor indicava uma altitude mínima de 1.500 metros e a análise demonstrou que o objeto media pelo menos 12 metros de diâmetro. Caso 3. Ilha de Trindade, Brasil, 16/1/1958. Foto do jornalista profissional Almiro Baraúna a bordo do navio oceanográfico Almirante Saldanha, Ilha de Trindade, Brasil, 16/1/1958. O navio oceanográfico Almirante Saldanha da Marinha Brasileira preparava-se para deixar a Ilha de Trindade, onde estivera em missão de pesquisa, quando alguém chamou a atenção para um estranho objeto voador. Além da tripulação de mais de 200 membros que se encontravam no convés, havia ali o jornalista profissional Almiro Baraúna, que conseguiu tirar 4 fotografias do objeto. As fotos mostravam um objeto em forma de disco, dotado de um anel chato e largo, como o planeta Saturno. Baraúna descreveu o objeto como sendo cinza escuro e aparentemente rodeado de condensação ou névoa. Movia-se no movimento ondulado e mudava de velocidade abruptamente. O Laboratório Fotográfico de Reconhecimento Aéreo da Marinha analisou os negativos e concluiu que os mesmos eram genuínos. As testemunhas concordaram que as fotos condiziam com o objeto que tinham visto, e análises feitas por 2 organizações americanas, APRO e Ground Saucer Watch, foram favoráveis. Os céticos observaram que Baraúna era famoso por seus truques fotográficos, tendo até produzido fotos falsas de discos voadores. Além disso, era suspeito o fato de que não havia depoimentos juramentados de outras testemunhas. Contudo, parece improvável que Baraúna, mesmo que dispusesse de equipamento para tanto, fosse perpetrar uma fraude envolvendo a Marinha Brasileira. Hesdalen, Noruega, caso 4. Estranhos objetos fotografados em Hesdalen, Noruega, 18/3/1982. Durante vários meses, o residente de um município isolado perto de Trondheim tinham mencionado estranhos fenômenos aéreos. Uma equipe de investigadores investigadores da UFNORJ instalou um posto de observação na região. Foram recompensados com o surgimento de alguns desses fenômenos, inclusive um objeto de forma oval, que manobrava e seguia um curso que o colocava à frente e atrás das colinas, permitindo a medição de tamanho, distância, altitude e velocidade. Várias fotografias foram tiradas, as quais, embora não oferecessem muitas indicações quanto à natureza dos objetos, confirmam substancialmente a presença real de fenômenos anormais. Toda e qualquer explicação alternativa em termos de aviões ou fenômenos naturais foi eliminada. Portanto, caso 5, Palomar Gardens, Califórnia.
13 de 12 de 1952, George Adamski, que um mês antes tinha tido um encontro com um venusiano no deserto, recebeu uma segunda visita do venusiano em sua nave exploratória. Adamski teve de tirar algumas fotografias com uma câmera adaptada ao telescópio. Enquanto a nave parava a 100 ou 150 metros acima do vale, em seguida afastou-se, sendo vista e fotografada por outras testemunhas, as quais Adamski tinha alertado por esperar tal visita. Subsequentemente, tendo sido levado para uma viagem espacial pelos seus contatos, Adamski pôde fotografar também a nave-mãe, além de inerente improbabilidade de sua história. A narrativa de Adamski contém muito exagero e inverdades, bem como erros fatuais, o que torna muitos ufólogos relutantes em aceitar sua história. Embora ele continue a ter muitos seguidores leais, o que estimula seus seguidores e escandaliza os críticos são episódios como o que se segue. Caso 6. Coniston, Inglaterra, 15 de 2 de 1954. UFO captado pela máquina fotográfica do menino Stephen Derbyshire em Coniston, Inglaterra. Coniston, Inglaterra. O menino Stephen Derbyshire, de 13 anos de idade, subiu uma colina que ficava atrás de sua casa. Certa manhã, em companhia de seu primo Adrian, de 8 anos, esperando fotografar pássaros por volta das 11 horas, Adrian apontou um objeto estranho no céu que Stephen fotografou. Pensava ele que sua câmera estivesse focando no infinito, mas não estava, de sorte que as fotos saíram borradas. Não bastante, mostravam o que ele afirmava ter visto. Abre aspas. Uma coisa sólida, parecendo ser de metal, com uma cúpula, portinholas e 3 protuberâncias ou trem de aterrissagem por baixo, fecha aspas. O pai de Stephen mostrou-se relutante em acreditar, mas pediu que o filho escrevesse uma descrição do objeto. O filme foi levado a um cidadão da vila que tinha um estúdio fotográfico. Mais tarde, um homem telefonou para dizer, abre aspas, as fotos mostram alguma coisa que me parece um disco voador, fecha aspas. De fato, o objeto fotografado por Stephen foi mostrado ao ufologista Leonard Gramp, que demonstrou que o mesmo era idêntico à nave exploratória fotografada por Adamski. UFOs, ilusão ou realidade?